E se eu te dissesse que a traição de Judas Iscariotes, o discípulo mais infame da história, não foi um simples ato de ganância ou covardia, mas uma engrenagem em um enigma divino? Uma decisão que moldou o destino da humanidade, deixando um legado de perguntas sem respostas. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais intrigantes da história bíblica, onde cada detalhe pode revelar um novo mistério sobre fé, lealdade e o destino de nossas almas. Judas é um nome que evoca traição em quase todas as culturas. Mas e se estivermos vendo essa história de forma superficial? Pense nisso. Alguém tão próximo de Jesus, que o conhecia intimamente, realmente teria agido por simples cobiça? Ou havia algo mais profundo em jogo? Essa não é apenas uma questão histórica ou religiosa, é uma reflexão sobre a natureza humana. Quantas vezes somos traídos ou traímos sem sequer perceber? Será que somos tão diferentes de Judas quanto gostamos de acreditar? Imagine viver com o peso de uma decisão que não pode ser desfeita. Judas viveu isso, e muitos acreditam que ele continua pagando o preço, seja através do julgamento eterno ou no simbolismo que sua figura carrega. Para entender Judas, precisamos compreender o mundo em que ele vivia. A Palestina do século I era uma terra fervilhante de tensões. O povo judeu estava sob o domínio do poderoso Império Romano, sofrendo opressão política, econômica e religiosa. Nesse cenário, muitos esperavam um Messias que os libertaria, um líder que restauraria o reino de Israel. Judas, como muitos de seus contemporâneos, provavelmente via em Jesus essa figura. Mas Jesus não era o Messias que Judas esperava. Ele pregava paz, amor ao próximo e o reino dos céus, não uma revolução política. Essa frustração pode ter sido a primeira rachadura na lealdade de Judas. As famosas 30 moedas de prata mencionadas nos evangelhos de Mateus e Lucas eram o preço da traição de Judas. Esse valor, equivalente ao preço de um escravo na época, parece pequeno para algo tão grandioso quanto trair o Filho de Deus. Será que Judas realmente valorizava tão pouco seu mestre? Ou será que as moedas eram apenas um símbolo, uma desculpa para justificar uma decisão já tomada? Algumas teorias sugerem que Judas acreditava estar forçando Jesus a se revelar como o Messias militar. Ele imaginava que a prisão de Jesus o empurraria a usar seu poder divino para derrotar os romanos. Em 2006, o mundo foi surpreendido pela descoberta de um texto antigo, o Evangelho de Judas. Esse manuscrito de origem gnóstica apresenta uma visão radicalmente diferente de Judas. Segundo esse texto, Judas não traiu Jesus por ganância ou desespero. Pelo contrário, ele foi escolhido pelo próprio Jesus para realizar a tarefa mais difícil, entregá-lo. Esse ato, segundo o Evangelho gnóstico, não era de traição, mas de obediência e amor. Embora o Evangelho de Judas não seja aceito pela maioria das tradições cristãs, ele levanta uma pergunta importante. Como entendemos o papel de Judas na narrativa divina? A cena é uma das mais dramáticas da Bíblia. Durante a última ceia, Jesus anuncia: "Um de vocês vai me trair." Os discípulos ficam perplexos, perguntando: "Sou eu, Senhor?" O que Judas sentiu nesse momento? Ele sabia o que faria, mas estava ciente de todas as consequências. Pouco depois, ele sai para encontrar os líderes religiosos, levando consigo o peso da decisão. A traição de Judas foi selada com um beijo. No jardim de Getsêmani, ele se aproxima de Jesus e o identifica para os guardas com um gesto que simboliza afeto e respeito. Esse detalhe é carregado de ironia. O beijo, que deveria ser um símbolo de amor, torna-se um instrumento da traição. Mas será que Judas sabia que seu gesto levaria à crucificação? Ou ele acreditava que Jesus, com todo o seu poder, poderia escapar? O final de Judas é trágico. Segundo Mateus, tomado pelo remorso, ele devolve as moedas de prata aos sacerdotes e se enforca.
Já nos Atos dos Apóstolos, o relato é diferente. Judas teria caído em um campo, onde seu corpo se despedaçou. Esses relatos contraditórios refletem algo mais profundo: o significado simbólico da morte de Judas. Ela é um aviso sobre as consequências da traição e do arrependimento tardio. O papel de Judas na narrativa cristã é ambíguo. Sem sua traição, Jesus teria sido crucificado. E sem a crucificação, o cristianismo teria nascido. Alguns teólogos argumentam que Judas foi uma ferramenta indispensável no plano divino. Outros o veem como um símbolo da liberdade humana e das escolhas que fazemos, para o bem ou para o mal. Judas é um espelho de nossas próprias fraquezas. Quantas vezes traímos nossos ideais, amigos ou até nós mesmos? Suas ações nos convidam a refletir sobre a lealdade, a redenção e o peso das escolhas. E você, como reage diante das tentações e dos desafios? Escolhe ser leal ao que acredita ou cede ao peso das circunstâncias? Essa história é muito mais do que um episódio bíblico. É um convite à reflexão sobre quem somos e como agimos em momentos cruciais. Se você quer continuar explorando temas como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa história. Juntos, podemos iluminar as verdades ocultas da história e da humanidade.